Bem, pessoal, então vamos lá, vamos conversar, vamos refletir, vamos avançar no nosso autoconhecimento, que é simplesmente talvez o maior investimento que você possa fazer por você, fazer pela sua vida, não é? E antes de começar, já estou aqui tirando uma carta para iniciar a nossa reflexão de hoje, que traz um tema realmente muito importante, que envolve encontrar o seu lugar no mundo. Encontrar o seu lugar no mundo. Será que você já encontrou o seu lugar no mundo? Onde você está agora nesse exato momento? Será que você está realmente no lugar, no seu lugar? E é isso que nós vamos então refletir. E a nossa carta máxima de hoje é uma carta que traz uma mensagem muito importante, que é a mensagem envolvendo um estado de ser. E esse estado de ser é definido como solitude. Solitude. Você já se abriu para abraçar, para acolher a sua solitude? E qual é a diferença entre solitude e solidão? Então, essa mensagem diz: solitude não representa a ausência de pessoas ou isolamento do mundo. Presta atenção nisso, como isso é importante. Solitude não representa a ausência de pessoas ou isolamento do mundo. E sim que você vive sob a luz da sua própria presença. Então há uma diferença muito grande entre solidão e solitude. Porque na solidão você se sente sozinho estando na sua presença. Então se você se sente sozinho estando na sua presença, e se estar com você te causa um sentimento ruim, um mal-estar, isso só significa que você está usando uma lente de percepção que distorce de fato a realidade única e fundamental de que a sua presença é simplesmente tudo. É simplesmente tudo. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando se desvencilhar da experiência ou do momento em que elas estão sozinhas. Quando eu digo sozinhas, estão sem a presença de pessoas. Porque elas interpretam essa experiência como algo extremamente assustador, extremamente amedrontador. Porque no momento em que você se percebe sozinho, você inevitavelmente, e essa é uma tendência natural, você é levado a flexionar a sua consciência para si mesmo. Ou seja, você é levado a se perceber. E quando isso acontece, quando você para um momento para se perceber, olha que coisa curiosa. Você já parou para pensar que no dia a dia você passa a maior parte do tempo exteriorizando a sua atenção para os eventos, para o mundo exterior? São raríssimos os momentos que você presta atenção em si mesmo. Normalmente, o mundo nos chama, o mundo exerce com seus estímulos uma atração profundamente magnética e te captura gravitacionalmente a partir dos teus sentidos. E quando você está capturado pelo mundo exterior, quando você está absorvido
ou absorto no mundo exterior, inevitavelmente você perde a conexão, você perde a oportunidade de se perceber, de estar mais presente, de estar mais consciente de si. E essa situação de estar completamente absorto no mundo exterior, completamente atraído pelo mundo exterior, talvez seja uma das questões mais graves quando se trata de encontrar o seu lugar no mundo, ou de encontrar o seu sentido, ou de encontrar o seu propósito de vida. Talvez seja essa uma das experiências mais delicadas que nós temos que nos atentar. Mas por que as pessoas fogem desse contato? Por que elas fogem desse contato e passam a vida inteira buscando por estímulos para não terem que parar e se perceberem? Se pensarmos bem, o único momento, talvez, que nós paramos para nos observar ou prestar alguns segundos a nossa atenção em nós mesmos são os momentos em que você para se olhar no espelho. E que não é uma percepção direta de si mesmo, porque mesmo assim, olhando ao espelho, olhando a sua imagem refletida no espelho, ali muitas vezes você está com o seu pensamento vagando e percorrendo outros lugares. Mas esses momentos são raros ao longo de um dia, porque geralmente você faz isso quando você acorda e se arruma para sair, então você se força a olhar no espelho para ver como você está, e talvez à noite, antes de dormir, quando você estiver escovando o seu dente para ir para a cama e deitar. Então, essa resistência que nós desenvolvemos de prestar atenção em nós mesmos se deve a um equívoco de percepção e a um equívoco de conhecimento. Porque toda vez que você está sozinho, algo em você te chama para olhar um pouquinho para dentro. E quando você começa a perceber que a sua atenção está se intensificando, você constata um vazio que te chama, um vazio interior. E esse vazio interior te assusta, porque no seu entendimento este vazio, ele é um vazio de ausência. Ele é um vazio de ausência. E ao olhar da mente, este vazio de ausência se torna um abismo assustador. Mas, se vencemos esta resistência e mudar as relações na forma como nós lidamos com o mundo e lidamos conosco, e entendermos que este vazio interior, ele na verdade não é um vazio que corresponde a uma ausência, e sim um vazio que corresponde à presença invisível de algo infinitamente maior. E esse vazio, que é como a nossa mente interpreta, sendo uma presença, não se trata de um vazio que deva ser preenchido, porque, na verdade, este vazio está aí em você para lhe preencher. Olha que coisa interessante. E por conta disso, nós somos treinados para fugir do autocontato. Nós fomos treinados a fugir do autocontato. Então passamos a boa parte do nosso tempo buscando nos
conectar e contatar tudo aquilo que está fora, exceto talvez a única coisa que valeria a pena você se conectar, que é o que está dentro. Que é o que está dentro. Então, quando nós falamos e propomos esse assunto de encontrar o seu lugar no mundo, isso me leva a uma reflexão de um trecho, uma passagem de Jesus que ele coloca, né? Estou no mundo, mas não sou do mundo. Olha que coisa interessante. Como seria para você estar no mundo sem ser do mundo? E o que significa esteja no mundo, mas não seja do mundo? Tudo que eu vou refletir com vocês aqui hoje está contido nessa reflexão. Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Paradoxalmente, a única forma de você encontrar o seu lugar no mundo é a partir da condição interior, da condição de percepção, de consciência, que você conquista no instante que você se liberta do próprio mundo. Do próprio mundo. E tem uma passagem muito interessante em alguns livros sagrados, principalmente da filosofia védica. E no filme, para quem assistiu a trilogia, que foi um sucesso, a trilogia do Matrix, ou Matrix, em que ali você tem uma analogia perfeita que na sua síntese propõe o seguinte: todos aqueles que não são libertos da Matrix, do mundo, todos aqueles, olha que como isso é forte, todo aquele que ainda não é liberto do mundo se torna um agente indireto da Matrix. Ou seja, se torna um agente do auto-engano. Então, se você não estiver liberto, você será um agente de engano, um agente de ilusão na sua vida e na vida dos outros. E curiosamente, a única forma de encontrar o seu lugar no mundo é se libertando do próprio mundo. E libertar-se do mundo não significa que você deva se alienar, não corresponde a abandonar o mundo para viver dentro de uma caverna ou retirado numa floresta. Não significa se tornar indiferente ou ainda negar o mundo. Se libertar do mundo não se refere a nenhum desses movimentos emocionais reativos. Implica em dizer que você agora não é mais um escravo do mundo. Eu sei que a palavra escravo é uma palavra forte, não é? Eu sei que é uma palavra que soa forte, mas o que significa ser um escravo do mundo? É ser aquele que está preso num processo contínuo de dependência emocional, do sistema. Né? Então, quando falamos de
de Matrix ou de sistema. Veja bem, quando você nasce, é dado a você um nome, é dado a você uma nacionalidade, é dado a você uma raça. Mas na verdade, tudo isso é apenas conceitos que irão compor a rede de ideias de uma identidade ficcional, que você passará a vida inteira defendendo, caso não desperte para a vida, não desperte para a sua essência, de que você essencialmente é um ser espiritual. E esse é o começo da Matrix em você. A grosso modo, ela nada mais é do que um sistema de crença fortemente arraigado dentro de você, que o leva a construir um mundo paralelo, conceitualmente artificial, enviesado num controle, e esse mundo que você constrói, ou que você é levado a construir e se apegar, que é o mundo que está na sua cabeça, uma vez que você está o tempo todo reagindo a este mundo que você constrói na sua cabeça. Você não está reagindo ou respondendo ao que está lá fora. Você está respondendo ao mundo que habita dentro da sua cabeça. Todas as suas reações comportamentais, todas as suas escolhas estão ocorrendo a partir dessa relação entre você e o mundo que você vestiu na sua cabeça. Os melhores momentos que você tem são aqueles momentos que por alguma razão você consegue se desvencilhar deste mundo para se conectar com a vida. E esse mundo artificial conceitualmente artificial, que você foi levado a construir e se apegar, é sustentado pela manipulação midiática de informação que o leva a conceber e acreditar que você não tem poder de escolha, e que você não é um ser espiritual, e que você não possui uma essência divina, e precisa então se submeter. O sistema, veja, ele quer que você seja um eterno dependente emocional dele. E ser dependente emocional do sistema é ser um escravo. A Matrix quer você emocionalmente dependente dela e com o mínimo de lucidez, para que você continue ou doando energia ou perdendo energia. E enquanto você estiver preso nesse jogo, não é? No jogo de Maia, você não encontrará o seu lugar nessa existência. Então nós temos dois tipos de pessoas escravizadas. Enquanto você não for liberto, você não vai conseguir reconhecer esta conexão vertical entre você e o divino, entre você e este universo profundamente espiritual do qual você faz parte. Então nós temos dois tipos de escravizados. O primeiro é aquele que se afinizou ao sistema e está de acordo com o sistema. E para quem viu o filme do Matrix, a primeira parte do Matrix, tem um personagem que ele chega lá para os agentes da Matrix
o agente Smith, né? E ele fala assim, ó, eu quero que você me coloque de volta dentro da Matrix e apague a minha memória, porque eu quero comer um pedaço de bife e sentir a suculência dele e acreditar que ele é real, porque nesses anos todos eu constatei que ignorância é felicidade. Então esse é o primeiro tipo de escravo. O indivíduo que ele acha que ele é feliz por manter-se no sono da matéria. Ele está dormindo. E esse está doando energia. Ele está doando energia para o sistema. Então esse doa deliberadamente a sua energia para o sistema. E o outro tipo de pessoa escravizada é aquela que vive se indignando. É aquela que vive revoltada em relação ao sistema. Esse é aquele que perde energia. Então, se nós analisarmos esses dois tipos de pessoas não libertas, eles estão na mesma condição. Um está doando energia deliberadamente e o outro está perdendo energia. Porque toda vez, isso aqui é uma chave de uma vida, toda vez que você se indigna em relação ao sistema, que você se revolta, que você se sente injustiçado, que você fica neste posicionamento, você não está percebendo que você está se tornando uma engrenagem ativa do sistema que você está combatendo. Você está se tornando aquilo que você nunca quis se tornar. Você consegue enxergar isso? Este é aquele que está perdendo energia. Do ponto de vista energético, aquele que se afiniza com o sistema e aquele que se revolta ou se indigna estão no mesmo nível. Onde eu quero chegar? Que ao se indignar, que ao se revoltar contra o sistema, você se torna um instrumento indireto do próprio sistema. Não é curioso? Então veja bem, quando você se revolta diante... Vou te dar agora uma dica de 1 milhão de vidas. Quando você... Olha que eu vou colocar. Quando você se revolta diante de algo, você está perdendo energia para o objeto da sua indignação. Você está potencializando, você está fortalecendo o objeto da sua indignação. Você indiretamente se tornou um apoiador daquilo que você mais rejeitava e se revoltava. Aí a pessoa vai dizer, mas eu não consigo me indignar. Se você é 100% responsável por tudo que está te acontecendo, não existe não consigo, existe eu não quero. Por que a gente muitas vezes não consegue se indignar? Porque nos falta autoconhecimento. Nos falta nos aprofundar em nós para encontrar este lugar de paz e entender que você não está aqui para ser juiz de nada. Porque você, por mais que isso lhe choque, você não tem direito de julgar absolutamente nada. Hoje, esta live vai ser uma live de desafio. Eu estou aqui para desafiar os limites da tua percepção. Eu sei que vai incomodar muitos que estão aqui, mas aqui a minha proposta hoje é essa. É causar um incômodo, é te provocar, porque na maioria das vezes a única forma de acordar aquele que dorme é provocando. É provocando. E quando eu entro nesse assunto, as pessoas já têm uma teoria pronta, já têm uma resposta pronta. Aí fala,
num dia desse, uma pessoa fala, mas é difícil não se indignar com a situação que estamos vivendo no Brasil. Ela já tinha uma resposta pronta. O que ela estava dizendo? Ela estava apenas justificando para ela o porquê que ela vai continuar se revoltando. Mas entenda que quando você se revolta, você se torna um instrumento indireto, você se torna um apoiador indireto do objeto da sua revolta. Você se tornou o principal apoiador. Vocês vão ver onde eu quero chegar hoje com essa reflexão. Ela ainda não entendeu o que eu estou expondo aqui. A questão é entender que indignar-se é uma forma reversa de apoiar o foco da sua indignação. Ironicamente, a dinâmica é essa. Mas há uma saída muito melhor, muito mais saudável do que apenas se indignar. É a de transformar-se a si mesmo para não ser mais nem aquele que está doando energia, nem aquele que se indigna, mas aquele que se torna um fator de transformação, um catalisador de mudança a partir da sua mudança. A partir da sua mudança. E essa saída, ela é muito melhor e muito mais saudável do que apenas se indignar, se tornar um revolucionário silencioso, um agente de transformação silenciosa. Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Alguém que escapou da Matrix restaura a conexão espiritual com a vida e, consequentemente, com o divino. Porque além do sistema, há a dimensão extraordinária da vida. É neste espaço que você conseguirá ser inspirado pela inteligência superior. E você então será capaz de mudar o seu estilo de vida. E, consequentemente, manifestar uma vida muito melhor, inclusive agregando valor ao mundo à sua volta. E aqui nós podemos parafrasear Gandhi. Seja a mudança que você gostaria de ver no mundo. Seja a mudança que você gostaria de ver no mundo. Entenda uma coisa, se você não for mais um dependente emocional do sistema, ele irá forçá-lo a reagir para lhe controlar, retroalimentando sentimentos de indignação, de revolta e de injustiça. É assim que o sistema articula para te capturar e fazer com que você continue funcionando apenas como uma bateria. Né? Para quem viu o Matrix, quando o Morfeu estava explicando para o Neo a realidade, e o Neo pergunta, mas para que tudo isso? Para transformar o ser humano, aí ele pega uma bateria, uma Duracell, para transformar o ser humano em uma bateria. A matrização, ela é um processo em que o indivíduo ele é solapado e absorvido em um sistema de crença fortemente estruturado e imposto pelo sistema, que o aprisiona em uma teia de padrões cíclicos de sobrevivência baseado no sofrimento, no esforço e na busca incessante de aprovação externa. Sem se dar conta, o indivíduo entra em um looping de sobrevivência motivado pela ilusão de ter que atingir o que o sistema reforça como sucesso. O que na maioria das vezes está atrelado
a uma vida em que não se tem mais liberdade de escolha. Você agora tem que ser assim, tem que fazer assado, enfim. Então, o processo de matrização, normalmente, ele drena a energia vital do indivíduo, resultando em diversos estados psíquicos desequilibrados. Então, pela mídia, por exemplo, há a indução de hábitos comportamentais que só lhe adoece e te anestesia, o levando a perder o pensamento lúcido para ficar preso nas automimeses, nos ciclos de repetição das experiências. Então, para você encontrar o seu lugar nesta dinâmica, é fundamental que você primeiro consiga, dentro do possível, ir se libertando. E essa libertação ela é interna. Você pode estar aqui agora e completamente liberto. Completamente liberto. Liberto das ilusões, liberto da necessidade de aprovação dos outros, liberto dos apelos que o sistema impõe, o que também implica em deixar de ser refém de alguns papéis que lhe impedem de encontrar o seu lugar de poder. E quais seriam esses papéis? Esses papéis eu sempre revisito nas minhas aulas, nas minhas lives, que entender isso é extraordinário. Existem 3 papéis que lhe mantêm preso na ilusão e que te impedem de acessar o teu lugar de poder. Quando eu me refiro em encontrar o seu lugar no mundo, eu estou me referindo à possibilidade de você encontrar o seu lugar de poder na sua vida. E esse lugar de poder na sua vida, ele não representa exercer o poder sobre os outros. Controlar as situações, controlar as pessoas não tem nada a ver com essa ideia equivocada de poder. Representa um lugar, uma dimensão em você em que você manifesta o teu ser. Manifesta o teu ser na plenitude, manifesta a tua essência espiritual. Se torna um porta-voz da inteligência superior, do próprio divino, em que ali você agora, nesse lugar de poder em você, você está suficientemente aberto e conectado para ser compelido pelas inspirações que vêm do plano superior. E não mais ser motivado, ser estimulado, se deixar ser estimulado por programas de TV, programas que as pessoas reproduzem. Então entenda que há 3 papéis, não é? Esses papéis, depois para quem quiser estudar a fundo, eles foram mapeados dentro do modelo Kaufman, que é muito interessante, que serve de base para que você faça uma reflexão para detectar em você em quais desses 3 papéis eu estou preso boa parte do tempo. Vítima. Você se vitimiza muito, você sempre se coloca como vítima das coisas, vítima do governo, vítima das bactérias, vítima das pessoas, vítima da sua própria cabeça. Vítima da sua própria cabeça. Vítima dos vírus. Até para você contrair uma infecção. Olha o que eu vou dizer. Até para você contrair uma infecção,
Você precisa estabelecer uma ressonância de frequência com o vírus. Se você não estabelece ressonância em nível de frequência, você não se infecta. É você se você é uma pessoa que se deixa invadir por um comentário, se você se deixa abalar por um comentário, uma crítica que alguém fez, ou alguma coisa que alguém falou a seu respeito, se você se deixa abater por um comentário, você está se tornando alguém invadível. E quando você se coloca neste posicionamento interno de invadível, você está se colocando disponível para todos os tipos de infecções. Não só de micro-organismos, mas infecções de pensamento, infecções de emoção, infecções de palavras. Aí você chega num ambiente, uma pessoa não estava bem emocionalmente e já está você infectado emocionalmente por aquela pessoa. Então a vítima é aquela pessoa que desloca o seu centro para fora de si. O seu centro de causa agora está fora de si. Esta é a vítima. Então ela se permite, e ela permite com que o outro cause sobre ela um efeito. Mas você é o grande fator de causa na sua vida. Por mais que você não creia nisso, não acredite, está aí a mecânica quântica para demonstrar empiricamente, a partir do efeito do observador, que a forma como você observa altera o objeto observado. A forma como você interpreta, como você observa a sua realidade, passa a exercer um poder de influenciar a qualidade da sua realidade. Simples assim. Então, o papel da vítima, ele é um papel muito sério, porque a vítima é aquela também que está sempre na queixa. E na queixa você só perpetua o objeto da sua queixa. Você não gera o potencial para mudar a sua realidade. E aí nós temos o segundo papel, que é o papel do salvador, ou do herói. Quantos de vocês aqui ainda estão na carreira do herói? Acreditando e tentando o tempo todo como um herói salvar as pessoas. Nós vamos ver que esses papéis são papéis que escondem uma grande arrogância. Você pode orientar, você pode realmente servir as pessoas. Mas servir as pessoas é um conceito muito diferente de querer salvar as pessoas. Porque querer salvar as pessoas subentende que você acha que sabe o que é melhor para as pessoas. E há muita arrogância em achar que você sabe o que é melhor para as pessoas. E aí nós temos o terceiro papel, que é o papel do vilão. O vilão, ou algoz. Você sabia que você se torna um vilão toda vez que você se vê no direito de sentenciar emocionalmente as pessoas? Toda vez que você se coloca no papel de juiz,
que você acha que você tem o direito de julgar alguém, por mais que a pessoa esteja errada, ela vai sofrer as consequências daquilo, mas não cabe você julgar, não cabe você combater. Você não está aqui para ser juiz nem dos outros, nem do mundo e nem de si mesmo. Você está aqui para se descobrir e realizar o divino em obra. Você está aqui para se tornar um instrumento da vontade superior. E é interessante porque no exercício neurótico desses papéis há uma tendência. Toda vítima foi um herói em algum momento. O herói irá se frustrar em algum momento e irá se vitimizar. E toda vítima, depois de um tempo, se revolta e assume o papel do algoz ou do vilão. Somente quando você, pelo entendimento, pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, pela expansão da tua consciência, pela expansão da tua lucidez, entender este mecanismo e conseguir sair desse jogo neurótico de tais papéis de uma vez por todas, somente quando você se libertar desses papéis, desses lugares que você entra, o lugar da vítima, o lugar do vilão, o lugar do herói, somente quando você deixar esses lugares de arrogância, porque a vítima é arrogante, o salvador é arrogante, o vilão é arrogante, somente quando você recuar desses papéis, pela primeira vez você irá encontrar o seu lugar no mundo. Pela primeira vez você irá experimentar o que é de fato estar em você. O que é de fato, portanto, estar na sua presença. Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Porque a vítima está profundamente envolvida com o mundo. O vilão está profundamente identificado com o mundo, com o sistema. E o herói também. O seu lugar de poder está além desses lugares. Então é um ótimo exercício. Porque o sentido da vida, o entusiasmo, requer que você se reencontre. Daí virá a conexão com o seu propósito. Daí virá um sentido maior sobre as coisas. E é um exercício extraordinário. Extraordinário. Se trabalhar para se colocar numa posição de maior observação dos fenômenos. Isso não quer dizer que você não possa agir, e você deve agir. Isso só quer dizer que agora a sua ação não é mais motivada por indignação e nem revolta, é motivada por uma percepção maior que você está conquistando. Em resumo, em outras palavras, o que eu estou propondo como um grande exercício, eu não estou dizendo que você irá conseguir fazer isso da noite para o dia.
que é um exercício diário, uma prática. É uma escolha que você faz. É uma escolha que você faz. Gradual. Que vai elevando o seu status interno. Que vai te levando a respeitar o espaço de existência de todas as coisas. Que em última instância vai lhe aproximar da possibilidade genuína e concreta de amar. Mas o amor é um sentimento que só eclode e começa a fluir a partir do instante que você é capaz de respeitar. Não é possível amar sem respeitar. Não é possível respeitar sem aceitar a condição de. E não é possível aceitar a condição de sem antes se aceitar profundamente. Faz sentido para vocês o que eu estou colocando aqui? Então é para ponderar. É para ponderar. Porque há uma grande possibilidade, uma grande oportunidade de crescimento. Se nós nos permitir, olha que eu vou colocar, se nos permitirmos sermos pequenos diante da inteligência superior. Recuar na arrogância, recuar na sua vaidade, recuar no seu orgulho, para poder se tornar grande em espírito. Então eu deixo com vocês essa reflexão, que vocês possam refletir, que vocês possam reavaliar o seu posicionamento diante do mundo, diante da sua própria vida. Há um lugar extraordinário que é seu. E esse lugar lhe aguarda para que você o habite e, habitando este lugar, haverá a manifestação do seu propósito, a manifestação do teu sentido na vida. Mas para isso, você terá que se apegar, você terá que se desapegar de tais posturas. Desapegar de certos tipos de pensamento, para você então conquistar a autenticidade contida em ser você. As pessoas falam que elas querem ser felizes, mas elas não percebem que ser feliz é redundante, porque ser simplesmente é a máxima felicidade. Então, fiquem bem, ponderem, reflitam e nos vemos em breve em algum outro momento de reflexão aqui nas lives. Pessoal, um grande abraço a todos, um ótimo finalzinho de noite e até a próxima. Fiquem bem.